segunda aula da disciplina de evento, cerimonial e protocolo. Hoje nós vamos falar da questão do planejamento, que faz parte da fase do pré-evento, como eu falei para vocês na aula anterior. Para o planejamento, segundo, por exemplo, Giacarli, que é uma das autoras do campo dos estudos de eventos, o planejamento é necessário para que o organizador de eventos tenha organização para colocar essa tarefa em prática. Então, que habilidades ele precisa ter? Habilidades gerais de comunicação, de organização, de eficiência, de relacionamento, que é fundamental, porque ele vai ter que lidar com os fornecedores, ele vai ter que conversar com diversas pessoas de campos específicos, no conhecimento, como eu falei na aula anterior. Então nós temos, por exemplo, o que, por exemplo, o gestor de eventos não pode deixar de ter? Visão estratégica, assim como no campo da administração, porque é uma atividade administrativa. Saber lidar sob pressão. Isso é algo que, por exemplo, os alunos dessa disciplina de eventos têm falado bastante, essa dificuldade de lidar com pressão, porque organizar um evento requer bastante essa inteligência emocional no sentido de conseguir lidar com diferentes tipos de pressão, pressões hierárquicas, pressões de tempo, pressões de alguns detalhes que podem não dar certo, que você tem que reorganizar para que dê certo, porque lidar com equipes e pessoas não é fácil. Então ele tem que saber trabalhar com pressão, saber lidar com esses problemas que podem acontecer, que normalmente acontecem. Um convidado que não comparece, e como eu vou resolver esse problema, se eu tiver, por exemplo, no cerimonial público, se eu vou deixar o espaço dele vago ou não. E aí, geralmente, esses conhecimentos de cerimonial vão dar o aporte, se ele tem, se ele é realmente uma sumidade, uma autoridade, vai depender da hierarquia. Tudo isso são detalhes que o organizador tem que saber resolver em pouco tempo e com eficiência. Saber liderar times com diferentes perfis, eu já falei sobre isso, é fundamental, é algo que os autores realmente colocam em evidência. Uma outra questão é a questão de começar o planejamento. Às vezes o organizador do evento não tem tanta consciência do como é preciso planejar bem, porque um bom planejamento resulta num evento que você consegue controlar certas particularidades que você não conseguiria se você não tivesse um bom planejamento. Então, quais são as providências a serem tomadas pensando nos objetivos do evento? Primeiro ponto, tomada de decisão quanto à estrutura interna da empresa, que tipo de contratação você vai fazer, você mesmo vai organizar ou você vai contratar uma empresa especializada para fazer o evento todo, ou você vai contratar equipes separadas para fazer, por exemplo, a parte de alimentos e bebidas, do buffet, ou aquilo que você vai oferecer para os seus convidados, se for um brunch, se for um almoço, uma reunião à tarde, se você vai contratar a equipe inteira de cerimonial, o cerimonialista, o mestre de cerimônias, todo o staff, que tipo de contratação você pretende fazer. E depois a parte da organização externa. Então, organização interna e organização externa. A parte da organização externa, essa equipe especializada, com maior conhecimento, com maior velocidade, se você for contratar. Essa é uma das razões de você conseguir ter isso tudo feito por uma empresa, você só vai gerir. Você tem maior poder de negociação e a pesquisa e planejamento para qualquer tipo de evento ou localidade vai ser relacionada a isso. Serviços terceirizados quando necessário. Então você tem essa opção de estrutura externa. Agora, em relação à estrutura interna, maior personalização do seu evento, se você for tratar tudo internamente,
né? Tanto do ponto de vista, né, eventos públicos, privados, né, personalização, padronização, né, tomada de decisões que ficam mais ao encargo do dono, né, da repartição do dono da empresa, enfim, né, e valorização dos profissionais internos, né, que já trabalham em determinada empresa, que já trabalham em determinada repartição pública, né. Então, a gente tem essas duas opções, fica, né, a critério, né, critério de tempo, né, critério, né, de tempo para executar o evento e tempo que os profissionais têm para realizá-lo, né. E a gente entra numa outra fase, né, que é exatamente a observação, né, das fases do evento, e aí a gente entra na fase do pré-evento, a gente está no planejamento. Então a gente tem, né, dentro desse planejamento, vocês vão planejar o pré, o trans e o pós. Né? O que é o pré-evento? Tudo que vem, né, antes do acontecimento, né? Onde você vai planejar e organizar. Trans-evento, organização, realização, execução. Né? E pós-evento, avaliação e encerramento. Né? Não desmerecer nenhuma dessas fases. Acontece muito das pessoas terem, né, um foco muito maior no trans-evento. Esquecerem o planejamento, esquecerem o pós-evento. Esquecer o planejamento, qual é o resultado? Você não tem um trans-evento bem organizado. Esquecer o pós-evento, você não tem uma gestão dos resultados. Porque quando você organiza um evento, você objetiva alguma coisa. E esses objetivos só vão ser medidos se foram alcançados ou não, se você fizer uma avaliação de resultados no pós-evento. Então, fundamental. Estamos agora, nessa segunda aula, no pré-evento, né? A tal da fase do planejamento. Né? Primeira coisa que vocês vão colocar no papel é o briefing, aquele que vai ser dos primeiros, né, documentos, onde você vai pensar onde o evento vai se realizar, em que data o evento vai se realizar, em que horário, né? Como é possível conciliar essas agendas, se vai ser um evento público, aberto ao público, se vai ter inscrição, se não vai ter inscrição, se vai ser pago, se vai ser gratuito, se vai ser um evento interno, fechado, como é que você vai saber se as pessoas vão participar, vai ter também inscrições, não vai ter, com quem você pretende contar, em que espaço, que infraestrutura você tem, vai ser num auditório, vai ser num local aberto, em que local você pretende fazer esse evento. Então no briefing vão estar todas essas informações e mais quem está realmente os contatos de quem está responsável por isso, por essa organização desse evento. Avançou com o briefing, você vai partir para o projeto, que é um briefing um pouco mais elaborado, né, com os objetivos, com a justificativa, por que você está fazendo esse evento, né, por que a sua empresa, a sua repartição, por quê? Qual é o objetivo, né? Então, definição do projeto é a primeira fase do pré-evento. Né? 2, planejamento das atividades, né, a partir de um cronograma específico. Esse cronograma vai ter exatamente quem vai fazer o quê, como as pessoas vão gerir, né, se você vai dividir em equipes para organizar esse evento, né, o detalhamento das receitas e das despesas no orçamento prévio, né, de quanto esse evento vai custar. Né. Então essas são os três pilares, né, dessa fase de planejamento, fase fundamental de elaboração do briefing, de elaboração do projeto, de elaboração de um projeto que vai conter um cronograma e que vai conter uma divisão de equipes, funções e datas e prazos específicos a serem cumpridos. Isso é a parte fundamental. A partir daí vocês vão realizar as leituras e vão observar o que os autores e as autoras vão nos dizer a respeito dessa fase de planejamento, e a partir daí a gente se encontra na próxima aula para falar especificamente da fase trans e da fase, né, pós-eventos,
e a partir daí a gente vai avançando um pouco mais nas especificidades do cerimonial e do protocolo nas aulas seguintes. Espero vocês então na próxima aula. Muito obrigada, até a próxima!